A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que tem assolado a humanidade. O que é que tem assolado a humanidade? A pressa. A pressa tem afetado a humanidade de uma maneira significativa. Veja que a pressa, ela pode nos levar a níveis elevados de estresse, de ansiedade, afetando a saúde física e mental e até mesmo os nossos relacionamentos. Então, eu e você, queridos, nós precisamos ter cuidado com a pressa. Não vamos colocar tudo a perder por causa da pressa. É isso que nós vamos estar falando hoje. Amém? Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 19, o versículo 2, que diz assim, olha, não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Ou seja, em outra versão diz, quem se precipita se desvia do caminho. Amém? Então, coisa perigosa é nós agirmos sem pensar. A sabedoria que nós precisamos e necessitamos é a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto. Essa sabedoria que vem de Deus vai gerar em mim e em você bons frutos. É o que diz lá no livro de Tiago, né, a carta de Tiago, capítulo 3, ele diz isso, né, que a sabedoria de Deus gera bons frutos. Então, muitas vezes eu e você, nós queremos colocar o carro na frente dos bois. Então, como assim? São palavras impensadas, atitudes apressadas geram, em alguns casos, problemas irreversíveis. Quando você solta já a palavra, quando você decide algo e que realmente vem para nos prejudicar, não tem como, tem coisas que é irreversível. Por isso, eu e você, nós temos que pensar primeiro, buscar em Deus primeiro. Então, nós precisamos aprender a ter sabedoria antes de nós agirmos. Por quê? Porque o conhecimento é essencial na minha vida e na sua vida, porque vai nos ajudar a entender a vontade de Deus e a tomar decisões sábias, sem precipitações. Por isso, nós precisamos permitir, queridos, que Deus venha governar, ou seja, nos ajudar em nossas escolhas. Porque muitas vezes não sabemos o que escolher, não sabemos para onde ir, o que fazer. Mas quando nós buscamos em Deus, quando nós permitimos que o Senhor venha nos governar, nós vamos ter uma vida de vitória no Senhor. Amém? Então hoje nós vamos ver 5 pontos importantes para que Deus possa verdadeiramente governar a nossa vida e nos ajudar a tomar decisões, para que a gente não venha a se precipitar. Primeira coisa que eu e você precisamos, o primeiro ponto é o que? É a confiança incondicional no Senhor. Este verso que nós vamos ler, essa passagem que nós vamos ler agora, é um dos versículos mais diretos sobre este assunto. É a instrução mais clara que está ali em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5 e 6, que diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. Então, significa o quê? O que isso significa para mim e para você? O que esses versos significam para mim e para você? Significa entregar a nossa vida, entregar a nossa emoção, a nossa motivação a Deus, acreditando que Ele sabe o que é o melhor para mim e para você, mesmo quando a situação parece incerta. Por quê? O entendimento humano, o nosso entendimento, queridos, é limitado e pode levar a caminhos enganosos. Não podemos ter uma confiança parcial no Senhor, não, mas precisamos confiar totalmente.
confiar incondicionalmente, independente da condição, precisamos confiar totalmente. Isso significa abrir mão da autossuficiência e depender verdadeiramente da sabedoria de Deus. Amém? Então, este é o primeiro ponto, para que Deus venha nos ajudar em nossas escolhas, para não sermos apressados. O segundo ponto, o que nós precisamos é orar e buscar pela direção do Senhor. Veja que a oração é o principal meio de comunicação com Deus. A oração é a comunicação, é o relacionamento com Deus. Eu falo, o Senhor me escuta, o Senhor fala através da palavra dele e eu estou atenta ao seu falar. Então, em vez de se preocupar com as decisões, a Bíblia nos aconselha. Lá em Filipenses, quero ler com você, capítulo 4, o versículo 6 e 7, que diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Levem a Deus os seus anseios, diz em outra versão. E a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, facilitando o que, queridos? Escolhas alinhadas com a vontade do Senhor. Amém? Olha que coisa interessante. Então, eu e você, nós precisamos buscar a Deus em oração, saber qual é a vontade do Senhor, perguntar para o Senhor, queridos, Ele é papai, nós somos os filhos e podemos falar com o Senhor. Então, isso é muito importante, nós termos este relacionamento. Esse é o segundo ponto, para que Deus venha realmente, para que nós venhamos a deixar Deus governar a nossa vida, nos direcionar, nos ensinar, para que não venhamos a nos precipitar, errar e depois ter as consequências também. Amém? O terceiro ponto importante para que Deus também venha governar a minha vida e a sua é o quê? É o estudo da palavra de Deus. Eu preciso estudar, eu preciso ler com entendimento, não ler como um livro qualquer, mas ler entendendo a palavra. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, queridos, é a bússola para a minha vida, para a sua vida. Lá no Salmo 119, 105, diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela clareia o meu caminho. Eu não vou andar no escuro, eu não vou tropeçar, porque no escuro eu tropeço, eu posso cair no buraco, eu posso errar o caminho. Não, ela me dá esta direção, ela ilumina o meu caminho. Então veja que conhecer os princípios e a vontade de Deus revelados na Escritura, na palavra, é fundamental para fazer escolhas que o homem com a sua sabedoria vai fazer escolhas erradas. E com isso, queridos, nós vamos honrar a Deus. Amém? Vamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Vamos colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Vamos buscá-lo em primeiro lugar. Assim como diz a palavra, busque o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que eu e você nós precisamos vai ser acrescentado. Então, a falta de conhecimento ou a recusa em refletir antes de agir leva a decisões ruins. Não vamos correr o risco de errarmos o caminho e sofrer as consequências. Amém? O quarto ponto importante para que Deus venha governar a nossa vida é a obediência e a submissão. Nós precisamos permitir que Deus governe a nossa vida. Isso é um ato de submissão, é nos submetermos a Ele. A palavra lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, outra versão fala assim, aproximem-se de Deus e ele também se aproximará de vocês.
Então, a obediência, ela demonstra o quê? A aceitação da autoridade de Deus em todas as áreas da minha vida e da sua vida, incluindo o quê? As decisões diárias. Nós vamos saber decidir as coisas, o que fazer, quando fazer, sem precipitação. Amém? Sem ansiedade. Amém, queridos? Então, quando eu permito que Deus venha governar a minha vida, significa o quê? Que eu estou fechando brechas, renunciando ao pecado e também usar a oração e a palavra como armas do Senhor. Então, que o Senhor possa nos revestir de toda a armadura espiritual que é a sua palavra. Amém? Então, aqui, esta é a importância de nós obedecermos e nos submetermos ao Senhor e à sua palavra. Isso é muito importante. Amém? Agora a gente vai ver o último ponto, também muito importante, para que Deus venha governar as nossas vidas. O que que é? É buscar a sabedoria de Deus. Porque muitas vezes eu e você queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo e no nosso tempo. Mas quando eu busco a sabedoria de Deus, queridos, é tudo no tempo dele, do modo dele, porque ele sabe o que é melhor. Amém? Então, nossas escolhas muitas vezes exigem sabedoria que não possuímos naturalmente. Nós dependemos da sabedoria do Senhor. Então, a promessa é que Deus ele concede sabedoria generosamente a quem pede a Ele. Nós podemos pedir. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Então, você quer sabedoria? Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, queridos, não se precipite, não tome decisões precipitadas para depois sofrer as consequências. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça essa sabedoria ao Senhor, porque esta sabedoria que é a capacidade de ver a vida com a perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, porque Deus enxerga além daquilo que eu e você estamos vendo. Amém? Então, permite o que? Nós discernirmos entre o bem, valorizar as provações, porque cada provação que eu e você nós passamos é para um crescimento espiritual na minha vida e na sua. É um processo que Deus permite para um crescimento, uma maturidade. E também para que nós possamos viver o que? De forma alinhada com a vontade do Senhor. Então, essa sabedoria está à minha disposição e está à sua disposição também, para que nós possamos deixar com que o Senhor venha governar as nossas vidas. Então, em resumo, permitir que Deus governe nossas escolhas é um processo contínuo do quê, queridos? De rendição, de confiança e busca ativa pela vontade, através da oração, da leitura da palavra, garantindo o quê? Que cada passo seja dado sob a sua direção soberana. Então, dessa forma, nós não vamos errar o caminho, nem colocar tudo a perder por causa da precipitação. Então, não vamos colocar tudo a perder por conta da pressa, amém? Vamos pegar esta palavra, aplicar em nossa vida, viver esta palavra, colocar em ordem aquilo que está em desordem, para que possamos realmente alcançar a vitória que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos orar? Papai, nós queremos, Senhor, te pedir perdão pelas vezes em que agimos com pressa, impaciência. Reconhecemos que muitas vezes nossa pressa nos leva ou nos levou também a tomar decisões erradas, agindo sem refletir e nos desviando do teu melhor caminho, daquilo que o Senhor tem melhor para as nossas vidas. A tua palavra nos alerta que não é bom agir sem pensar. Por isso eu peço que nos dê um coração calmo e equilibrado, Senhor. Tira de nós a ansiedade que nos faz correr antes da hora. Dá-nos o conhecimento e o discernimento necessário antes de qualquer passo em nossas vidas, papai. Ensina-nos a esperar no seu tempo, sabendo que a
tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que o nosso zelo, Senhor meu Deus, meu Pai, seja guiado pela tua sabedoria e não pela precipitação humana, pela nossa precipitação. Nós decidimos confiar em ti, papai, em vez de nos apoiar no nosso próprio entendimento. Guia os nossos pés, Senhor, para que não venhamos a tropeçar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória, porque precisamos de ti. Nós não somos nada, papai, sem a tua presença, Pai. Pai, muito obrigada. Abençoe cada um que está comigo aqui nesse vídeo. Senhor, cada um que vai estar ouvindo esta palavra, que esta palavra possa entrar, possa, Senhor, meu Deus, ser guardada no coração, ser aplicada na vida, para que essa pessoa possa caminhar segundo a sua vontade e ter vitórias e vitórias a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente, que você possa realmente aplicar esta palavra. Deixa a palavra eternizar no seu coração. Nós precisamos guardar a palavra, aplicar a palavra, e você vai ver como vai ser muito mais tranquilo, como vai ser muito mais leve nós caminharmos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém?